obedeça a essa comissão, que é um dever rigoroso de todo cidadão que se interessa pelos destinos do país, não ficar silencioso, mas aproveitar todas as ocasiões para manifestar a desaprovação que votam desregrada marcha desse ministério e da maioria dessas câmaras. Repelir. Este é o estilo do senador Nicolau Pereira dos Santos Vergueiro. Polêmico, bom orador, um dos políticos mais influentes do Império. E então, esmagados os traidores, o único trono da América se consolidará forte e brilhante. Enérgico, firme. A comissão confia muito no monarca brasileiro. Posições que garantiram a Vergueiro cargos importantes no Império. Foi deputado, senador, regente, ministro da Fazenda, da Justiça, do Império. Mas nesse momento da nossa história, foi antes de tudo um dos principais articuladores políticos da Revolução. O Vergueiro era advogado de formação, ele era um deputado, um político, um negociante extremamente hábil e um conciliador. Agora, ele não deixou de dar o apoio político dele aos rebeldes, que era muito. Era muito, pelo peso político e econômico de Vergueiro. Ele nasceu em Portugal, mas foi aqui, na antiga freguesia de Limeira, que se tornou um dos homens mais ricos e poderosos do período imperial. Leila carrega no sangue a descendência de Vergueiro. Hoje guarda com carinho em casa, em São Roque, a árvore genealógica da família. Os amigos do senador diziam que ele era tão rico, tinha tantas fazendas, que durante 5 gerações ninguém precisaria trabalhar. Iam viver graças ao dinheiro, aos bens do senador. Um dos bens mais valiosos era esta fazenda que ainda existe, a Ibicaba, em Cordeirópolis. Nós estamos no antigo escritório da fazenda, tá? Do primeiro momento do Vergueiro, e aqui devia ser o escritório dele, onde ele cuidava de tudo que acontecesse na fazenda, dos problemas políticos, das coisas políticas que ele viesse fazer aqui na região também. Aqui ele desenvolveu um sistema inédito no Brasil de escravos do século XIX. Trouxe os primeiros imigrantes num projeto financiado pela iniciativa privada para a colheita do café. Todo produto que era conseguido a partir dessas culturas de café era dividido ao meio. Metade para o proprietário da fazenda, ou a Vergueiro e Companhia, e a outra metade daquele colono que, com sua família, havia produzido aquele tanto de pés de café que haviam lhe destinado. Em 1840, o projeto não deu certo. Os escravos continuaram a ser a base da economia do café na fazenda Ibicaba e no restante do país. Mas Vergueiro voltou a insistir no mesmo programa anos depois. Mudou muito a história do Brasil, porque, na verdade, as técnicas, a cultura que essa gente trouxe e que nós, é claro, herdamos com essa miscigenação toda que aconteceu, isso foi muito importante. Também acelerou o processo da abolição da escravatura, é claro, porque já com esse ato, muitos começaram a entender que era possível a substituição. Vergueiro tinha mesmo esta visão de futuro. E especialmente Limeira ganhou com isso. Aliás, diz a lenda que a origem da cidade se deve mesmo a uma limeira como esta. Lá pelo final do século XVIII, um padre morreu depois de comer algumas limas. O corpo dele foi enterrado junto com as frutas que todos acreditavam estar envenenadas. E no local nasceu uma limeira assim. Mas é mesmo só uma lenda. Não existe nenhum registro histórico sobre isso. E essa cidade que está no imaginário popular deve muito ao nosso personagem, o senador Vergueiro. Se Limeira é tudo isto hoje, foi porque Vergueiro adotou esta região como a base dos seus negócios.
e garantiu a construção da primeira estrada que ligava esta região a Campinas. E retribuiu com o poder que tinha no parlamento. Garantiu a emancipação política e econômica da cidade. Isto num tempo em que São Paulo se restringia a apenas 1/3 das regiões que conhecemos hoje. A parte ocupada, ela de certa forma reproduziu um pouco da nossa história. Então nós tínhamos o litoral com várias vilas, depois nós tínhamos aqui no Planalto São Paulo, em torno de São Paulo, e quando eu digo em torno de São Paulo é até Campinas, essa região um pouquinho mais para frente, um pouquinho para Mogi, e depois para o lado da mineração. Para o oeste de São Paulo você tinha várias vilas. Lá em cima você tinha uma exceção que era Franca, que Franca remonta ao período da mineração. E depois você tem Araraquara. Descendo para cá nós temos Itapetininga, Itapeva da Faxina, tudo mais era como se chamava na época sertão desconhecido, então sertão habitado por índios selvagens. Campinas eu acho uma cidade muito interessante nesse momento que a gente está às vésperas da Revolução de 42, porque Campinas ela tinha uma economia muito forte, era a mais forte de todas as vilas de São Paulo. Porque ao mesmo tempo ela tinha uma economia de subsistência, que era agricultura, criação, gado, etc. E ela tinha também uma economia de exportação. Nessa época, Campinas já tinha virado cidade, deixou de ser Vila de São Carlos e eram apenas 10.000 habitantes. Desses, pelo menos 5.000 eram escravos. Escravos que trabalhavam na plantação de cana-de-açúcar e no início da implantação da cultura de café, que foi nesse período que, na década de 40, que passou a ser cultivado em Campinas. E foi aqui que viveu uma boa parte da vida um outro líder da Revolução de 1842, o padre Diogo Antônio Feijó. Feijó fez carreira política como deputado, como homem eleito, como representante do parlamento, ou seja, como representante de um poder novo que se instalava, um poder que era dos cidadãos e não um poder herdado, como era o poder do rei ou da nobreza. Bom general é o que sabe vencer. É aqui que tem lugar o dito vulgar contra a experiência.